pessoal. Estamos aqui para mais uma Olá. reunião do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. E nós paramos no. A gente ainda está na introdução. Paramos no número 2 da introdução à autoridade da doutrina espírita. Vamos começar daí hoje. Sim, Quer começar lendo? posso. Da introdução, é o item 2, autoridade da doutrina espírita. Uhum. Controle universal do ensinamento dos espíritos. Aí começa, né? Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, veja bem, Camila, se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo teria pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem dissesse, ter recebido seus ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte, quando muito, poderia convencer as pessoas do seu meio, poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Então, a doutrina espírita, ela se tornou mundial, né? E tanto para as pessoas que estão na vida material, né, os encarnados, quanto os desencarnados, que estão no plano espiritual. E é mundial. Por quê? Porque foi feito de forma a ter várias comunicações com vários médiuns, vários espíritos, em vários lugares do planeta. Então, foi se ampliando esse leque de confiança, né? Porque não poderia ser resumido a uma pessoa, a um espírito somente, né? Ou a dois, ou a três. Não, teria que ser uma coisa mais ampla, que é o que aconteceu. Então, se assim eu fosse, do jeito que está falando esse primeiro parágrafo, se fosse de uma pessoa tal, ele no máximo ele atingia pessoas que ele conhece. Como que você vai confiar numa pessoa, né, que você não conhece, e ele fala como se fosse uma verdade? E então não seria uma coisa assim confiável totalmente. Uhum. Por isso que foi feito essa ampla comunicação entre muitas e muitas pessoas para chegar nesse texto aqui, né, que é muito rico. E a gente tem como verdade mesmo, porque tem a comprovação científica, filosófica, né? Várias respostas, sem as pessoas saberem entre elas, responderam da mesma forma. Tanto os médiuns como os espíritos, não é? Pode falar. Eu ia falar, eu acho que qualquer coisa, a gente, acho que é da natureza humana hoje, né, pelo menos agora no tempo moderno, é querer mais de uma prova sobre alguma coisa, né? Mais de uma pessoa falando, mais de um teste, né? Então, É, engraçado que eles pensaram isso, né? A mediunidade pensou isso lá em 1800, já é, sabia que a humanidade seria dessa, porque antigamente não sei como, não sei muito bem de história, não sou muito boa, mas pelo que eu sei, normalmente se uma pessoa falava, as pessoas daquela comunidade ali acreditavam. Hoje em dia não, a gente viu isso com o Covid. A gente queria mais de um teste, mais de uma prova, mais de um lugar experimental, então assim. Então eles é, pensaram isso já antes, ou seja, é meio que atemporal, eu diria. é. Então, e aqui está falando o tempo todo, desde o começo e vai até o final do livro, e dos outros livros da doutrina, que formam um conjunto de 4 livros, prega isso aqui o tempo todo. O que está pregando? Olha, falando para o leitor, né? Olha aqui. Olha como tem comprovação, olha como tem veracidade, olha como tem variadas informações de vários pontos do planeta. Isto é bem diferente de muitas outras
ou religiões ou doutrinas, que chega um cara lá, pega um livro ou uma Bíblia assim, ele procura um parágrafozinho da Bíblia lá, por exemplo, no caso, uma religião, né? Tira do contexto, isoladamente, ele interpreta a maneira dele, porque uma frase sem anteceder e sem ter a posterior, ela é manipulável. Você pode transformar ela em outras ideias. Então muitos pegam e faz isso. E aí ele fala como verdade, eu estou falando, Deus está me falando que é assim e acabou. E aí as pessoas vão como um gado para o matadouro, né? Então elas vão seguindo esse orador, ou esse pastor, esse padre, esse médium, que está direcionando e conduzindo as pessoas, em multidões, no caso, de suas ideias, de suas opiniões, que é o que está falando aqui. Aqui está indo totalmente contra, que a doutrina foi fundada, baseada na complexidade de mundo, de lugares. Sim. Então, quando a pessoa está num lugar que tem no púlpito lá um cara lendo e falando a interpretação dele, ele está enganando as pessoas estão ingênuas, são humildes, a pessoa não tem tanto conhecimento. Então, a doutrina não, é o contrário, né? Eu não sei se tem outra doutrina, outra religião que tenha toda essa riqueza, igual da doutrina espírita, né? Uhum. Mas a gente conhece que a maioria são pessoas que individualmente interpretam determinada frase e as pessoas têm como verdade, como se fosse uma verdade vinda do Deus, tá? Uhum. Pode... E eu acho que isso é até bom. Eu tô lembrando aqui que quando eu contei isso pro Breno, meu marido, de novo, pra quem não viu no outro vídeo, ele é ateu. E eu falei pra ele assim, é quase que um experimento científico, porque ele perguntou pra várias pessoas, é um data que chama aqui nos Estados Unidos, é a data, né, bom essa tradução, mas é você pegar vários fatos, várias estatísticas e pôr tudo junto. Então, assim, é um experimento científico, que você tem vários, e você vê que esse é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse, tá bom, então isso é verdade. E quando eu falei isso pra ele fez até um, tipo... Então, acho que é interessante, né? Então, não é só da sua cabeça, não é só uma pessoa que falou, não, né? Então, isso é bacana. Quer que eu continue lendo? Pode. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio exclusivo de lhes ouvir a palavra. Será que esse um polo ao outro é porque que o Allan Kardec ele era da França, né? E ele mandou também para, por exemplo, aqui na América do Norte. Perguntas. Sim. É de um polo ao outro do planeta, exatamente, é isso mesmo. Um homem pode ser enganado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para que cada um e para todos. Eu acho que isso aconteceu muito aqui nas Américas, né? Na América do Norte, na América do Sul, com as eleições aqui e aí no Brasil também, que chegou um ponto que mesmo você falando aquele monte de baboseira, a pessoa já não acreditava mais. Porque você já estava, né, já é tanto tempo sabendo e vendo a verdade que você já não adianta o que aquela pessoa falar pra você. E eu acho que aqui é a mesma coisa, ó. Que já não será assim. Quando milhões de criaturas vêm e ouvem a mesma coisa, é uma garantia para cada um e para todos. Exatamente. Uhum. Além disso, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Que é igual quando uma pessoa vê um crime, por exemplo, a gente vê nos filmes. Você vê um crime, a pessoa fala, ele pega e mata aquela pessoa porque ela é a única pessoa que sabe. Mas e quando é um monte e você não tem nem alcance de saber quem sabe, né? Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Essa é boa.
Ora, ainda que se queimassem todos os livros, nem por isso a fonte da doutrina deixaria de conservar-se menos inesgotável, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em toda parte e de poderem todos descendentar-se nela, na falta de homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, que atingem a todos e aos quais ninguém pode atingir. Ou seja, nem que queimassem todos os livros, os espíritos iam vir de novo por intermédio dos médiuns e falar tudo de novo. Isso. Então, o que acontece quando acontece isso? Durante a história da humanidade, houve em várias épocas, muitas vezes assim, nas invasões de um país para o outro, né, que eles querem roubar suas riquezas, né? Um país que invade outro, quer roubar suas riquezas, sua cultura. O que interessa para eles pegam para ele, roubam, e o que não interessa eles destroem, eles queimam, tá? Uhum. Aí houve muitos, em vários tempos, até bem antes da doutrina espírita, em outros intelectuais, outros escritores, outros livros que foram destruídos. Deixa eu ver se eu me lembro, na Grécia lá, como chamava a biblioteca lá, aquela biblioteca que foi destruída, tinha os filósofos, ai meu pai. Eu sei o que você está falando, né? Depois, a hora que a gente lembrar, a gente fala. Foi destruída, tá? Porque tinha muito conhecimento lá. Inclusive, se fala que tinha tanto conhecimento lá, que se não tivesse sido destruída, muita coisa boa lá tinha até adiantado a civilização nossa. Porque atrasou um pouco, porque tinha coisa que já tinha sido avançada, que se perdeu, e aí teve que retomar, tá? Entendeu? Então, tem um lado negativo que é esse, mas tem um lado positivo, que como queimou lá e queimou aqui também, no nosso tempo, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Muitos queimaram os livros da doutrina, o livro dos espíritos. Quando eles viram aquilo lá, aquele livro, começaram a queimar o evangelho, o livro dos médiuns, o céu e o inferno. Aí o que acontece quando acontece isso? De queimar livros em praça pública? As pessoas que conhecem os livros, as riquezas dos livros, e gostam dos livros e acreditam nos livros, elas vão dar um jeito de pegar um exemplar, ou dois, e esconder. Uhum. Viram o quê? Um tesouro guardado, para posteriormente passar para as outras pessoas e ser copiado, tá? Sim. E para quem não conhece os livros, peraí, que de tão importante tem nesses livros que estão queimando? Atiça Que de tão... pessoa, Que medo que eles estão tendo nesse livro? É perigoso? É muito importante? Por quê? Está falando contra eles? Está mostrando algumas verdades que eles não querem que o mundo saiba? Então, inclusive na época foi falado isso aí. Não sei se foi o Kardec que falou, não sei quem falou, que para não se preocupar... não. Essa que eu estou falando foi da Segunda Guerra Mundial, né? Os intelectuais da época falaram, não tem importância que eles queimam. Eles estão, na verdade, promovendo a doutrina espírita. Eles estão trabalhando em prol da doutrina. Não estão destruindo a doutrina, né? Eles não vão conseguir pegar todos os textos, todos os rascunhos, livros, tudo que tiver, e desaparecer com eles. Aí sim eles acabam com a doutrina. Mas mesmo assim ainda fica muita gente, tem na cabeça muitos ensinamentos. Mas assim, não consegue destruir tudo. Então, tanto os que conhecem, que escondem alguns exemplares, tanto os que não conhecem, que vão buscar. Queimou tudo aqui. Que país que não queimou? Lá tem, eu vou buscar, vou comprar um, eu quero ler, eu quero ver isso. Então, na verdade, quando se destrói obras assim, em praça pública, é porque vai promover, não destruir, entendeu? Uhum. E uma outra coisa que foi falado aqui também nesse parágrafo, deixa eu ver se eu me recordo aqui, que eu queria falar, os livros, a fonte da doutrina. Sim. Se desaparecer um homem, aqui falou, né? Que você pode desaparecer um homem, não as grandes massas, não as ideias, não você destrói alguns livros, mas não todos os livros, tá? Por exemplo, vou dar uma ideia. Uma ideia não. Vou dar uma metáfora. Como eu sou pedagogo, e a Camila também é pedagoga, a gente gosta de metáfora. Que faz com que as pessoas compreendam melhor o que está falando esse parágrafo, no caso. Por exemplo, né? Você não, por exemplo, estou aqui na minha casa. Esse bairro que eu moro aqui tem, sei lá, 70 anos. Tá? Eu saio ali na rua, eu não sei quem construiu essa rua.
A pessoa morreu. É igual por aqui, ele desapareceu, os homens que fizeram isso aqui. Mas a rua está aí. Eu sei que alguém, é lógico, eu sei porque eu estou fazendo essa análise. Muita gente passa numa rua, passa num prédio, numa construção, numa ponte, uma árvore que foi plantada, a pessoa ela não se toca, mas alguém fez aquilo ali, alguém plantou, alguém construiu, alguém projetou, planejou. Então, desaparece o homem, mas a obra está aí. Desaparece o homem, morre a pessoa, o homem ou a mulher, né, lógico, e fica o livro, e fica a ideia, que vai passando fica a história está ainda, né? Mesmo que a história seja distorcida lá no futuro, mas ela, de alguma forma, ela leva a mensagem. Então, o livro fala mais ou menos sobre isso, né? Esse parágrafo, que não se perde a ideia, o conteúdo, esse todo. Porque tem muita gente que dissemina e espalha, que faz propaganda da doutrina, né? Tem muitos livros, muitos acontecimentos, né? Então, é uma infinidade de informações que tem. Então, mesmo que uma pessoa, um médium ou um espírito que não aparece mais, que está aqui o conteúdo que ele escreveu, que ele editou, a obra está aí. Então, não vai perder. A Carol está chegando aí? Oi, Carol. Tudo bem? Olá. Ué, mas vocês não viram da quinta, mas pode continuar ainda, depois a gente conversa. Tá. Ah, tá. Então, nós estamos aqui, eu estava discutindo aqui o segundo parágrafo do segundo item da introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, para encerrar, estava falando assim, então, mesmo que um homem, né, que construiu ou que escreveu alguma coisa ou que criou alguma ideia desapareça, fica a ideia, fica a construção dele, fica o livro. Sim. Então, não se perde, porque as grandes massas estão aí, estão girando, as ideias estão em todos os lugares, os livros, os ensinamentos, as construções, então não se perde, entendeu? É isso. Quer discutir mais alguma coisa ou quer já partir para o outro parágrafo? Pode ir. Pode continuar. Você quer ler ou você quer que eu leia? Pode ser você, pode ler. Tá. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propaganda com o auxílio dos inúmeros médiuns que eles vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido apenas um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. Intérprete que eles falam aqui é o quê? É o médium? O intérprete é o médium. É o médium. E mesmo esse intérprete, quando que fosse a classe a que pertencesse, teria sido objeto das prevenções de muita gente. E nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se em toda parte, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto particular, nem é imposto por nenhuma classe social, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Se não se manifestasse em terreno neutro, teria alimentado as dissensões em vez de apaziguá-las. Sim. Então, isso aí está continuando, falando que está, né, nos outros parágrafos anteriores aqui, né? E as coisas acontecem em todos os lugares, né? Em lugares diferentes uns dos outros. Sim. E as ideias e os ensinamentos, eles são os mesmos, né? Vai batendo as informações. Então, em todos os lugares, existem pessoas que têm mediunidade, que podem se comunicar com os espíritos, né? Que podem deixar eles falarem, deixar eles as ideias para escrever. E então, todo mundo, a qualquer lugar do planeta, tem oportunidade. Então, por isso que aqui está falando, não é igual uma religião que tem uma pessoa que vai lá, cria religião e arrasta a multidão atrás dele, e ele fala a interpretação dele dos textos como se fosse verdade, ele fica falando que é enviado de Deus, tal, entendeu?
mas ele arrasta para ele, essa religião, essas ideias, esses ensinamentos. Então, ele conduz as pessoas cegamente, né? A doutrina não tem um indivíduo, uma entidade, um espírito, uma pessoa só. É para o mundo inteiro, em todos os lugares, tá? Existe o Kardec que criou tudo isso aqui porque ele foi escolhido, porque ele foi intuído, né, a buscar informações, porque naquela época estava tendo muitas manifestações e ele sabia, ele começou a acompanhar, visitar as manifestações que estava tendo. A maioria das manifestações eram falsas, eram mentiras. Pessoas vendiam informações, tal, né? Só que ele falou, mas aonde, que a gente já falou, aonde tem fumaça tem fogo. E ele foi pesquisando. Aí ele começou a encontrar coisas sérias, coisas verdadeiras. Aí ele começou a fazer as perguntas que surgiu, que foi assim que começou a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que tem 1000 e tantas perguntas e respostas. Aí ele começou a perguntar, quando surgiu o espírito ele perguntava, né? Aí vinha a resposta e ele foi anotando. Ele teve muitas anotações. Depois, no final, que ele foi selecionando para construir os livros, que são os 4, né? Então, e essas informações que ele pegou foi em outros países também, né? Ele se comunicava, ele se correspondia com pessoas de outros países que estavam mais ou menos nessa mesma sintonia, e ele foi colhendo informações de outros lugares que batiam com essa aqui, que batiam com aquela outra, pô, isso aqui tem coisa séria aqui. Sim. E foi juntando, entendeu? Sim. Então, por isso que fala que aqui é do mundo, isso aqui é do planeta Terra, é de todas as pessoas que estão na vida material e na espiritual. Não pertence a um lugar, a uma religião, a um líder, não, tá? É de todos, né? Sim. Se quiser comentar alguma coisa ou continuar, e se a Carol quiser comentar, também pode comentar. Eu acho só pra Carol se situar, coitada, ela entrou assim no meio. A gente tá lendo, Carol, a introdução do Evangelho. Então, a introdução tá falando como que foi feito tanto os livros, como surgiu o Espiritismo e tal. E a gente vai lendo parágrafo e conversando. Então, por isso que a gente para e fica falando. Se você quiser falar alguma coisa... o Evangelho para estudar. Só que, em vez de a gente abrir aleatoriamente, a gente está lendo em sequência. Desde do prefácio, da introdução, e a gente vai seguindo, entendeu? Vai para a gente correr o livro inteiro, entendeu? E nesse momento a gente está falando, na introdução, da autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Está mostrando como foi feito esse controle, Sim. né? Como foi coletadas as informações para jogar aqui no livro. Esse livro aqui não foi um acaso e não foi de qualquer forma, né? Inclusive, depois, se você olhar, já tem três gravações que a gente já fez, que está desde o começo, fala lá como que o Kardec selecionou esses textos para montar esse livro aqui, entendeu? Nos outros vídeos tem falando. E a seriedade que né? Como que foi constituído esse livro aqui. Ele tem uma infinidade de textos a mais que não entraram aqui. Sim. Por quê? Só pegou os textos que tem ensinamento moral. Então, tem o terceiro, segundo encontro que fala sobre isso, né? Depois você dá uma olhada lá. E aí a gente está na sequência disso aí. Sim. E ainda ele está falando ainda do início, né? Da doutrina, como que foi, né? Está falando aqui na introdução. Sim. Uhum. Posso continuar? Ou você quer ler? Eu posso ler. Deixa eu ler um pedacinho. Esta universalidade do ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo. Olha, tá vendo? Tá falando aqui? Uhum. O que a gente tá comentando. A universalidade dos ensinamentos dos espíritos faz a força do espiritismo. Ou seja, o espiritismo tem essa força, porque tem essa ampla coletânea de informações por todo o mundo. Não é um determinado lugar, uma pessoa ou um grupo de pessoas. É uma coletânea dos espíritos que estão se manifestando em todo o planeta. Então, essa é a força do espiritismo, essa universalidade. E é também a causa da sua propagação tão rápida. Ou seja, por que ela foi expandida para todo mundo com rapidez? Porque as manifestações sempre estiveram em todos os lugares, em todos os países. Entendeu? Por isso que ela pegou muito rápido.
Começou na França e foi para o mundo inteiro. Mas naquela época era mais era mais a norte, né, do planeta. Era França, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, né? O Brasil veio posteriormente. Depois, Só que o Brasil acabou se tornando o maior país, o país que tem mais, que trabalha mais a doutrina espírita e que teve o Chico Xavier que promoveu a doutrina de jogar lá em cima, né? Ele foi fundamental para o espiritismo no Brasil, o Chico Xavier, além de outros médiuns, né? Sim. Entendeu? Então é isso. Ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da imprensa, empregaria séculos antes de chegar ao ouvido de todos. Olha aqui, está falando que se fosse vamos supor, o Allan Kardec sozinho, ele iniciando a doutrina espírita, para ele chegar em todos os outros países do planeta, ele levaria séculos. Uhum. Ele não foi sozinho. Ele foi o que organizou esses textos aqui. Esse foi o papel dele. Pesquisou, comprovou e selecionou os textos, que são muitos, né? Uhum. Então, se fosse sozinho, até hoje ele estava tentando, talvez não tinha saído nem da Europa ainda, o espiritismo, tá? E tem também aquilo que a gente viu no começo, nas outras páginas, que o povo estava pronto já, né? Isso, já está preparado. Estava preparado para receber essa notícia, né? Isso daí a gente vai falar depois, que vai falar sobre Moisés, sobre o tempo de Jesus, e depois que é o terceiro momento, que é do espiritismo. Sim. Né? Que é o consolador que Jesus prometeu lá 2000 anos atrás. Tá? Bom, aí continua aqui, ó. Empregaria séculos, né? Um homem sozinho levaria séculos para chegar ao ouvido de todos. Ainda mais naquela época, né? Em 1850. Hoje tem internet. Hoje, de repente, se põe uma informação, ela viaja o mundo inteiro rapidinho. Uhum. Mas o Kardec, na época, era só na base de livro mesmo, né? Então, empregaria séculos para chegar nos ouvidos de todos. Eis que, olha só, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da Terra. Olha só o que é, como que é amplo isso. Para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes como aos mais sábios, ou seja, para todos. Uhum. Os que têm menos informação, os que têm mais informação, é para todos nós. Uhum. As informações que se esparramam por todo mundo, a fim de que ninguém seja deserdado. Olha só que interessante. A fim de que ninguém fique fora do convite. A doutrina convida a todos, não vai quem não quer. Mas, ninguém será deserdado, entendeu? Então, todo mundo que está no planeta Terra tem a oportunidade, tem acesso à doutrina e os seus ensinamentos, tá? Sim. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma doutrina que surgiu até hoje. Olha lá, até hoje, todas as doutrinas que surgiram, isso até hoje, 1850, né? Uhum. Nenhuma doutrina teve essa amplitude, essa rapidez de estar em todos os lugares. Se, pois, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode, olha só, atingir os espíritos. O que ele está falando aqui? Se, pois, o Espiritismo é uma verdade, se é uma verdade, ou seja, não tem quem vá contra a verdade. Se ela já é verdade, como você vai derrubar ela? Você pode negar, mas você não pode derrubar a verdade, né? Porque a verdade, ela não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as comoções físicas do globo, aqui quer dizer, nem as guerras, nem as revoluções, nem as revoltas, nem as pessoas que direcionam as pessoas mais humildes para o caminho errado. Ninguém consegue, porque está com a verdade. E essa é a grande força do Espiritismo. Quer comentar alguma coisa você, a Carol? Não, foi bem comentado. Depois... Tá. Você leu ou eu? Hã?
Pode? Então, aí você controla o tempo aí, né? A gente chegou, na verdade, a 30 minutos. Quer ler só mais um parágrafo e terminar? Pode ler, então, que é pequeno aqui. A gente aí encerra nele aqui. Tá. Não é essa, porém, a única vantagem que resulta da sua excepcional posição. O Espiritismo nela encontra poderosa garantia contra os cismas que pudessem ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Tais contradições, certamente, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Ou seja, o Espiritismo ele vai seguindo paralelamente ao bem e ao mal, mas ele não é influenciado pelo mal, pelo contrário, né? Ele vai levando junto o lado do mal, buscando para trazer para o bem, entendeu? Sim. Então ele vai trabalhando paralelamente. Pode comentar alguma coisa, se quiser comentar, pode comentar. Não, acho que é isso, é que tá falando, acho que é um complemento do outro parágrafo, né? Uhum. A única coisa que me fez pensar, que falou agora nesse parágrafo, é verdade, que tem espírito ruim. E aí? Sim. E se eles pode acontecer deles passar, não na formação desse livro, né? Me fez pensar fora disso, né? Das, que eu diria, influências ruins e tal. Então, mas aqui tá falando assim, que não influencia o espiritismo a ambição de alguns. Aqui tá falando tanto que está na vida material quanto espiritual, né? Sim. E nem as contradições de certos espíritos, porque o que realmente é a verdade, o que é realmente o ensinamento o ensinamento moral é o espiritismo, e não os espíritos. Os espíritos, eles são portadores também de muitos defeitos, assim como todo ser humano. A gente tem muitos defeitos, muitos erros, muitos acertos, né? Muitos benefícios. Aí, então, não influencia, porque se ele tem toda essa estrutura mundial, né? Sim. Ele não é afetado nem pelas pessoas que querem deturpar o espiritismo, nem pelos espíritos obsessores que querem atrapalhar. Eles até tentam, mas não conseguem, porque toda essa estrutura, essa ramificação mundial do espiritismo, né, por todo o planeta, é muito forte. E está sempre trabalhando o quê? Duas coisas: a verdade, buscando a verdade, seguindo a verdade, e os ensinamentos morais. Os outros ensinamentos que são manipuláveis, tá fora, que é o que as outras religiões costumam fazer. Elas pegam os ensinamentos que eles podem manipular, eles podem interpretar a maneira deles para obter benefício próprio. Agora, o ensinamento moral, que é o único ensinamento que existe na doutrina espírita, é imutável. É igual a gente falou, viu, Carol, em outros encontros. O ensino moral, ele é imutável. O ensino moral, ele é aqui no planeta Terra, em qualquer lugar do planeta e em qualquer lugar do universo. Aonde existir vida, civilização, ensinamentos, tal, esse ensino moral, ele é um norte. Ele é uma lei universal. Em todos os lugares tem, que é uma lei que não é mudável, nem em nenhum tempo, em nenhum lugar. Não é o lugar que vai mudar, nem a evolução do lugar, ou a regressão do lugar não vai mudar. O ensino moral é único. Nós falamos sobre o ensino moral nos outros dois encontros atrás. Depois, se quiser ouvir, aí explica certinho o que é o ensinamento moral. E por que a gente está falando desse ensinamento moral. Tá? E é esse ensinamento moral, que é o norte do espiritismo, que não pode ser afetado, que dá força para o espiritismo. Então, ninguém consegue derrubar. Tá? É mais ou menos isso que prega a lição de hoje. Sim. Então vamos encerrar então para não ficar muito longo, lembrando de novo que a gente deixa esse vídeo lá, mas a gente não faz a oração aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Então faz a oração depois vocês em casa. Tá bom? Sim. Tá bom, até o próximo encontro. Até a próxima.